Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós vamos iniciar aqui fazendo algumas divulgações. Vamos começar falando sobre um evento de música espírita ao vivo que estará acontecendo na Irmandade Espírita José da Luz, que fica em Mesquita. Esse evento vai ser em prol da construção de novos banheiros da Escola Espírita Joana de Ângeles. Acredito que vocês já conheçam a Escola Espírita, né? E eles estão querendo, né, fazer uma obra e aí eles contam com a nossa colaboração. E se alguém quiser, né, participar ou ajudar, nós temos aqui os convites, tá? Vai ser no dia 12 de agosto, nesse sábado agora, a partir de 17 horas. E o convite está no valor de R$10. Qualquer coisa, se alguém tiver interesse, é só procurar a Antônia no finalzinho da reunião, tá? Que ela está com os convites aqui para venda. Nós temos aqui na nossa casa, às quintas-feiras, às 19 horas, que já acontece o estudo do Livro dos Espíritos. E esse mês de agosto, nós estaremos iniciando uma nova turma que vai ser o estudo da mediunidade. E é um estudo aberto ao público. Se alguém tiver também interesse, já tem previsão para início, Jânia? Quinta-feira agora, então já começa, tá bom? A partir de 20 horas, do Livro dos Espíritos acontece já às 19 horas e logo após as 20 horas nós vamos iniciar então o estudo da mediunidade, ok? Então estão todos convidados. Hoje nós teremos aqui na nossa casa nossa irmã Jane falando sobre o Príncipe Sensato. No próximo sábado, o Mensageiro da Luz, um estudo que vai ser feito pelo Guilherme. E na próxima quinta-feira, nossa irmã Eni estará falando sobre o Juiz Reformado. Então, essas são as reuniões aqui da nossa casa no mês de agosto. Lembrando que o tema central desse mês é Jesus no Lar, tá bom? É o tema central das nossas palestras. Então, nós vamos começar agora fazendo a leitura da página de hoje. Ela é retirada do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 61, Nunca Desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para as novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar
exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Graças a Deus. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para podermos ouvir, refletir e trazer para a nossa vida, Senhor, os teus ensinamentos que serão trazidos pela nossa irmã Jane. Te pedimos aos benfeitores desta casa para envolver a nossa irmã, para que ela possa trazer a sua mensagem com clareza e que possamos, Senhor, estar atentos às lições da noite. Te pedimos pelos nossos irmãos que se encontram em seus lares, nos acompanhando nesta noite, os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco, nossos irmãos também da casa, trabalhadores que se encontram adoentados, mas fortalecidos, Senhor, pela tua fé. Te pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos estar envolvidos em tuas vibrações de paz, de amor, de serenidade, Senhor. Abençoa esta casa, os trabalhadores, que possamos estar sempre imbuídos de bom ânimo. E assim te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós convidamos a Jane para fazer o estudo da noite. Boa noite a todos. Então, estamos preparados para mais uma noite com Jesus em nosso lar? Estamos prontos para ouvir mais uma daquelas histórias contadas por Jesus aos discípulos, a fim de que essas histórias perpetuassem até hoje e que chegassem bem ao nosso entendimento intelectual, que é importante compreender, mas que principalmente chegasse aos nossos corações,
chegasse aos nossos sentimentos, para que possam se traduzir em atos, em atitudes, na nossa forma de viver. Então, o Evangelho de Jesus é importante, o conhecimento dele, mas o primordial é a sua vivência. E aí, né, é que o desafio começa. Aí é que cada um precisa mesmo se sentir desafiado e com bom ânimo para seguir na tarefa. E é uma história hoje, que é o capítulo 8, o príncipe sensato, nesse livro Jesus no Lar, que foi ditado por Neio Lúcio, o espírito, a Francisco Cândido Xavier. Nessa lição número 8, tem até algumas lições infantis que a gente poderia relacionar. Quando eu estava estudando, nos estudos aparecia muito uma correlação com aquela história dos 3 porquinhos. Não sei se vocês estão lembrados, que tinham 3 porquinhos, 3 irmãos, que precisavam construir uma casa para se abrigarem, né, das intempéries, das tempestades, mas principalmente de quem? Que eles precisavam se proteger? De quem? Do lobo mau. Do lobo mau. Desses 3 irmãos, um era o prático. Esse foi atento, construiu uma casa de tijolos, uma casa firme. Tipo aquela construída na rocha, Jesus fala que aquela casa construída na rocha é diferente. Outro construiu com outro material, se não me engano foi madeira, mas teve um que fez uma de palha. Então, quando o lobo chega a cada uma dessas casas, ele começa a chegar pela casinha mais fraca, de palha. E o que ele faz? Enche os pulmões de ar e sopra. Não deu nem trabalho. A primeira casinha de palha, assim que o lobo soprou, caiu. Aí o porquinho sai correndo e vai para a segunda casa, para a casa do outro irmão, que não tenho certeza se era de madeira, mas parece que sim. E aí deu um pouquinho mais de trabalho, né? A Bé só inspirou, soprou, a casa balançou um pouquinho, mas permaneceu de pé. Aí ele precisou soprar novamente, deu mais trabalho para o lobo, mas ele conseguiu derrubar a segunda casa. Aí os 2 irmãos fizeram o quê? Correram para a casa do terceiro irmão. Que bom termos irmãos que nos acolhem, né? Quando nossas casas caem. Então, acolhe lá e ficam os 13. Nessa terceira casa de tijolos, bem construída, o lobo sopra uma vez, sopra outra vez, sopra novamente e a casa não cai. Eles começam até a debochar um pouco do lobo, né? Que não consegue o intuito de derrubar aquela casa firme, aquela casa forte. Então, é uma história infantil, mas Jesus começa a conversar com eles, né? A gente tem que lembrar que esses encontros aconteciam no culto do Evangelho, no lar que Jesus fazia, na casa de Pedro, junto aos discípulos. Então, a questão aqui é sobre o Todo-Poderoso, quando ele fala qual seria a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, diante de Deus, nosso Pai. Qual a conduta mais aconselhável? Então, Jesus, sabendo da nossa necessidade, nunca dá aquela resposta direta. Começa a contar uma história para que dessa história a gente vá tirando as mais variadas conclusões. Cada vez que a gente lê, a gente faz um viés, segue por um caminho diferente. Então, Jesus começa a contar a história de um certo rei que era o senhor de grandes fazendas, de grandes propriedades. Esse rei tinha 3 filhos, 3 príncipes. E esse rei, querendo saber se os filhos teriam condições de levar adiante aquelas fazendas com os cuidados necessários, e querendo instruí-los também, porque seriam os herdeiros naturais, preocupado com o futuro de seus 3 filhos, orienta a que eles recebam parte, né, ou fazendas determinadas, e que cuidem dessa fazenda. Só que o rei, o pai, tinha uma sensação, um desejo de que os filhos desenvolvessem neles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria. Não estava preocupado apenas com as questões materiais. Eles receberiam as fazendas para cuidar, mas o mais interessante para esse pai
é que eles desenvolvessem essa coroa: amor, compreensão e sabedoria. E ele sabia que só poderia se conquistar isso através da educação e do serviço. O rei tinha noção de como instruir seus filhos. Então, serviço e educação era o que ele desejava. Então, ele deu parte, né, do material transitório, que ainda não era definitivo, a fazenda não era ainda do príncipe, era transitório, mas tinha algumas peculiaridades. Nesse vale onde ficava a fazenda, ele estava sujeito a modificações, né, intempéries, transformações. E, num dado momento, teria uma arrasadora tempestade. Visitaria esse vale. O rei sabia como era o clima naquela região e que, de quando em vez, viriam tempestades. Então, sabendo disso, o rei orientou seus filhos assim. Só que o soberano, né, fez as orientações e retirou-se. Os dois mais jovens, assim que o rei se retirou, começaram uma conversa assim, adorando o pai, achando que ele de fato era justo, que fazia tudo corretamente, adorando, falando maravilhas sobre o pai. Mas, né, porque além da fazenda tinham aqueles que estavam, os operários, os trabalhadores da fazenda, que aquele fala de tribos também. Só que os dois mais novos, os dois filhos mais novos, e mais todos aqueles que trabalhariam na fazenda, começaram a descansar por um longo período. Aqui fala assim, olha, é assim que o soberano se retirou, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em conversações compridas sobre as leis, sobre a justiça, sobre a defesa. Então, primeiro descansaram muito. Quando acabou o descanso, começaram a tecer críticas. Começaram a falar das leis, das injustiças. E aí a conversa ia se prolongando. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Porque cada um tinha uma opinião a respeito da lei, a respeito de como tudo se organizava. Sabe quando nos juntamos e começamos a reclamar de tudo e de todos? Começamos a colocar culpas e responsabilidades fora de nós e naqueles que estão naquele momento com o poder, com a decisão. Foi mais ou menos assim a ambiência que eles começaram a falar entre si. E, como era de se esperar, várias ideias divergentes, várias ideias diferentes, não só começaram a tecer comentários amenos, mas as rixas começaram a ficar muito sérias. Primeiro, ociosidade, e depois um excesso de crítica. Esse ambiente só promove isso mesmo, né? Aí ele coloca assim, ó, ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, infinitamente reproduzidos, invadiram as terras, aniquilando grande parte dos recursos preciosos. Detritos desceram de serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhes cabiam, se engalfinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Ou seja, esqueceram todos os conselhos que o pai havia dado, esqueceram totalmente qual era o propósito do pai, de que eles, a coroa de príncipe seria de compreensão, de amor e de sabedoria. Esqueceram tudo aquilo. Primeiro ficaram ociosos, depois começaram a falar sem propósitos. O tempo foi passando, o cuidado não veio. O que acontece com uma água estagnada? Né? Fica logo apodrecida, não tem renovação, não tem oxigenação, e aí outros vermes vão surgir naquele ambiente ali. Então, as duas fazendas dos dois príncipes mais novos, mais jovens, ficaram desse jeito. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Então, o príncipe sensato recebeu as mesmas instruções, que os três foram instruídos juntos, educados juntos. Na nossa casa também não é assim? Puxa vida, eu tenho dois filhos, dou a mesma educação para os dois, a mesma diretriz para os dois.
mas cada um segue o seu rumo de acordo com as suas escolhas, de acordo com a sua maturidade. Esse terceiro anotou tudo que o pai havia dito e, mais do que isso, fez da maneira como o pai falou. Então, foi muito diferente a atitude dele. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, quanto lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos, ou seja, não guardou para ele as instruções, fazia divulgação, né? Passava para os que estavam mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria a tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. Então, é igual o prático, né? O porquinho que construiu a casa com material devido, com sustentação. Então, esse príncipe, né, esse terceiro filho, mais velho, mais experiente, que já conhecia o pai, anotou seus ensinamentos e seguiu, construiu, inclusive, uma base sólida para a sua proteção e para a proteção daqueles. Porque, além do material, tinha o material humano, que também estava sob a responsabilidade de cada um desses príncipes. Então, ele fala do tempo, porque tem o tempo do repouso, ele teve o tempo devido ao repouso. No tempo do repouso, muitas vezes, ele fazia divulgação, as falas. Então, quando a tormenta surgiu, o rei, o pai sabia que tempos difíceis viriam. Quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e servira-o, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado num santuário de paz, de segurança, que os seus irmãos discutidores não encontraram. Então, é a colheita natural. Aquele que se dedicou, que compreendeu, que cuidou do espaço ali, que fez uma divulgação correta, sensata, de tudo que havia recebido, aí na frente ele tinha todo o amparo, toda a proteção, todo o cuidado que os outros poderiam ter conquistado e não conquistaram. Então, é mais ou menos essa história que Ney Lúcio conta aqui. Então, eu fiz algumas considerações para destrinchar um pouquinho, né? Sobre o que nos diz o príncipe sensato, que é essa história, uma parábola. Jesus mostra que Deus, nosso Pai, nos dá a liberdade, o livre-arbítrio em nossas ações, e que essas ações formarão nosso amanhã. Que o nosso hoje é fruto das escolhas que fizemos no passado. E mais, Deus nos dá tempo para assimilarmos o que precisamos realizar, assim como os príncipes da parábola. Então, ali é uma visão geral mesmo. Esse rei, esse pai, é Deus. E nós somos os príncipes aí dessa parábola que recebemos o corpo material por empréstimo, uma experiência no mundo, nesse momento de expiações e de provas, né, rumo aí à transição planetária, rumo à elevação do planeta, mas tudo transitório e que está sujeito a intempéries. Tanto o nosso corpo material por empréstimo, né, vem aí os vermes transformadores, não falo destruidores, transformadores, né, vem as doenças, vem a idade avançada, vêm os percalços naturais da experiência física, e se nós não tivermos uma base sólida, nós não vamos conquistar essa paz e esse cuidado que o príncipe sensato conquistou. Então, aqui é um resumo. Aí eu fui lá no Livro dos Espíritos, quando é na parte terceira que fala sobre as leis naturais. Separei esse trechinho que fala sobre a lei do trabalho. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a gente está falando de trabalho hoje aqui, hein? O pessoal da Eunice chegou aqui falando de trabalho. Escutei falar que tem trabalho desse lado e do outro lado também. Então, é lei. O trabalho é uma lei divina.
Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Olha como o rei sabia. Ele dá a condição dos filhos trabalharem, tudo por empréstimo, porque o rei só tinha emprestado, os filhos não tinham direito ainda àquela herança, mas orienta para o trabalho, para a segurança, para o cuidado. Nós precisamos pensar na nossa segurança, porque tem também uma das leis a lei de conservação. Essa lei de conservação também nos obriga a nos preocuparmos com a nossa segurança, com a nossa saúde, né, com o nosso bem-estar, com o nosso lazer, com o nosso descanso. Tudo isso está dentro da lei divina. Então, sem trabalho, continuaríamos sempre na infância da humanidade, né, da inteligência. Só um dos filhos faz aquilo que lhe é solicitado, enquanto os outros agem por orgulho e vaidade, que é o que não permite pensar adequadamente. Então, aqui são só 3, né? Um sensato e 2 ainda muito jovens, muito imaturos. De qualquer maneira, a maioria é imatura ou é sensata entre os filhos do rei? A maioria é imatura. Então, se nós fizermos a multiplicação desses 3 príncipes com a humanidade terrena, a maioria é imatura ou é sensata? Então, a proporção é a mesma. No nosso período aqui, no nosso momento, a maioria ainda não é sensata. Os outros irmãos abusam da ociosidade, da hora vazia. As horas vazias nos fazem ter pensamentos pouco edificantes. E, mais importante, perdemos a oportunidade que nos é dada para aproveitar uma encarnação para fazermos o que devemos fazer, já que ninguém veio em uma vida para ficar ocioso. Temos muito a trabalhar para evoluir. Então, a hora vazia, né? Quando a gente começa o quê? O que o ditado popular fala, hein? Cabeça vazia. Oficina do diabo. Não quero nem falar diabo essa palavra, né? Do opositor. Então, cabeça vazia, gente, mente vazia, sem uma produtividade, sem um trabalho, sem uma atividade útil, vão ficar assim, né? Aqueles pensamentos que só vão nos desvirtuar. Enquanto estamos gastando tempo com a hora vazia, vazia mesmo, os vermes destruidores estão ali, ó, minando os nossos melhores propósitos. Estão ali fazendo com que a gente perca tempo com distrações. Não estou falando de lazer, não, estou falando de distrações. A gente vai ver que é diferente. Lá na 682 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: sendo uma necessidade para quem trabalha o repouso, não é também uma lei da natureza? Opa! O repouso, é permitido repousarmos? Sem dúvida. O repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, o repouso é importante, é parte aí do nosso crescimento. No nosso lar, nós vamos ver mais de uma vez referências ao trabalho e ao repouso. Por exemplo, quando André Luiz está se ambientando nos trabalhos nas câmaras retificadoras de nosso lar, ele é informado que o prazo máximo, o número máximo de horas destinadas ao trabalho em nosso lar é de 12 horas. Nenhum espírito deve trabalhar mais do que 12 horas ali no plano espiritual. Depois dessas 12 horas, ele também vai para atividades de repouso, que pode ser um sono reparador, que pode ser uma ida ao Ministério da Prece, pode ser momentos em que ele vai visitar outros desencarnados, que são amigos, que são parentes próximos. Tudo isso é levado como hora de lazer, hora de repouso. E nós, no plano físico, também precisamos da hora de repouso. Moisés já colocou lá nos 10 mandamentos, respeitar o dia de sábado. O respeitar o dia de sábado não é especificamente o sábado, o dia da semana sábado, mas respeitar, ter momento de repouso. Então é importante o repouso, é uma lei também. Repousar é importante, refazer as energias, dormir bem. E quantos programas hoje têm orientado sobre a higiene do sono? Se preparar para dormir.
desligar as telas todas um tempo antes, não levar o celular para o quarto, para a cama, não dormir com a televisão ligada, fazer uma higiene do sono mesmo, preparar-se, ir desacelerando para poder dormir e para que aquele sono te reponha verdadeiramente as energias, para que no dia seguinte a gente consiga acordar revigorado, com energias novas, aptos a novamente começar a trabalhar. Então, tudo isso está previsto na lei de Deus. Todo esse cuidado que o pai, o rei, tem com seus príncipes, com seus filhos, são os cuidados que Deus tem para com suas criaturas. Então, está lá na lei. O repouso também é uma lei da natureza. E lá em Eclesiastes 3, já nos fala sobre o tempo para tudo. Lá vem falando, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu acho tão bonita essa passagem, né? Há tempo para todos os propósitos embaixo do céu. Há tempo para tudo. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, há tempo para tudo há tempo. E pelo nosso livre-arbítrio, nós podemos administrar esse tempo. Portanto, que Maria manda dizer a Chico Xavier para colocar lá, aos pés da cama onde ele está, no momento em que ele está muito doente, está precisando de muito auxílio, Maria manda para ele a seguinte frase. Qual é a frase? Isso também passa. Então, lá no Eclesiastes já fala, que eu falo que há tempo para tudo, é com essa verdade. Isso também passa. Os momentos de dores passam, os momentos felizes também passam. O que ficam são as lições que nós tiramos de cada um desses momentos. Então, tem até aquela música, né? Tempo, 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 né? É um dos deuses mais lindos. Essa música é linda, né? Tempo, tempo, tempo. É um dos deuses mais lindos. E é de verdade. Quantas vezes a gente recorre a fala sobre o tempo para consolar alguém? Dá Nada tempo melhor que ao o tempo, tempo. né? Dá tempo ao tempo. O tempo vai trazer um pouco de paz. O tempo vai amenizar esse momento mais difícil. Então, essas orientações são orientações divinas. E nós temos tempo para tudo. Obstáculos ao trabalho que os príncipes encontraram e que nós também encontramos. Qual é a melhor conduta para ver a Deus? Essa era a discussão que estava acontecendo entre os discípulos. Como devemos trabalhar para atender a seus desígnios? Esse pai levou esses filhos nesse vale para que eles começassem sua construção espiritual. No início da história, Jesus diz que o pai levou seus filhos a um lindo vale, verde e fértil, e que os filhos ficam deslumbrados com tanta beleza, mas eles não estavam ali apenas para contemplar, mas para construir e ficarem protegidos no futuro. Então, nós estamos aí diante dessa fazenda gigantesca, no nosso caso, no momento que é o planeta Terra, onde Deus nos coloca para que nós, sim, nos deslumbremos com as belezas que o planeta tem. Um pôr do sol. Até legal, no sábado eu fui assistir mais um pôr do sol e é lindo mesmo. Fica aquela multidão assim sentada assistindo o pôr do sol. E depois aqueles aplausos, Porque é um momento bonito de verdade, uma energia magnífica naquele momento ali. Uma colega comentou assim, que engraçado, Um povo que vive no celular e no controle remoto para alguns instantes juntos para apreciar o pôr do sol. Nós fazemos alguns contrastes mesmo.
Então, esse momento também, há tempo também para apreciarmos o pôr do sol, de onde nós estivermos. Quem ainda não veio aqui no sábado de manhã, é o dia que eu mais gosto de vir a essa casa, é sábado de manhã, porque, gente, aqui é tão bonito. Para quem está aí pela internet e nunca esteve aqui no Humildade e Caridade, venha ver. Aqui de manhã é a coisa mais linda. Esteja chovendo ou esteja fazendo sol. Os pássaros cantam, as árvores, as flores, fica tudo muito mais bonito. É para contemplar esse momento, mas não pode ser de forma indeterminada. Enquanto podemos contemplar um pouquinho, tem 1000 serviços, 1000 tarefas a fazer, e os trabalhadores, como formiguinhas, vão ali se subdividindo e fazendo as tarefas. É um momento intenso de contemplação e de trabalho. Então, foi isso que o rei ali fez com seus filhos. Deu aquele vale promissor, né? Aquele vale cheio de coisas bonitas para contemplação, mas que precisava ser cuidado para que ele trouxesse segurança para eles mesmos. Então, o fruto é sempre de quem planta mesmo. Eles iam contemplar, mas construir e ficar protegidos no futuro. Então, só que o deslumbramento que eles ficaram paralisou. Trazendo isso como lição para nós, no nosso tempo, verifiquemos quais são as nossas dificuldades para fortalecer aquilo de bom que há em nós. Porque esse bem que está dentro de nós tem que estar forte para enfrentarmos as lutas que fazem parte da nossa própria história. As lutas fazem parte da nossa própria história. Como é que nós estamos? Como é que está o cultivo do nosso campo interior para enfrentar as lutas exteriores que certamente virão? Deus sabe. E Jesus nos falou, na terra tereis dores, tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que o mundo, as aflições, as adversidades são passageiras. Há tempo para as aflições necessárias, mas o tempo final é de bonança. E o mestre nos traz também a importância da lealdade, de cumprir o que foi determinado pelas partes, né, pelas pessoas em questão, ali os filhos. Fala da liberdade que nos é concedida, ou seja, nosso livre-arbítrio, para ser utilizado com responsabilidade. Os 2 príncipes eram muito novos ainda. Não estavam numa escala evolutiva que os fizessem capazes de compreender ali a lição que o pai estava dando naquele momento. Por isso que eram insensatos. E na parábola ocorre como ainda acontece hoje. Eu até botei essa parte mais em negrito, para saber que de lá, daquela época, trazemos até hoje que ainda acontece assim. São muitas palavras, mas o difícil é a ação. Outros aspectos importantes são a compreensão, o amor e a sabedoria. Era justamente o princípio fundamental que o pai queria que seus filhos adquirissem e que se perderam. Tudo isso será conquistado através da educação e do serviço, ou seja, fortalecer essa muralha que será construída, pois quem vai enfrentar a tempestade somos nós. É de cada um, ninguém vai carregar a cruz do outro. O Cirineu foi até obrigado, mas ajudou Jesus a carregar a cruz de Jesus, mas a cruz era de Jesus. Cada um traz as suas cruzes, cada um traz as suas responsabilidades, as suas experiências a passar. Então, a plantação, o cuidado que nós vamos ter de proteção, de previdência, os resultados são para nós mesmos. Lá em casa se falava muito aquele ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo é que padece. O corpo físico pode padecer, mas quem dá a instrução aí, cabeça aí, é o espírito, né? Somos nós, é a nossa essência. Aí, preparando-se para o temporal. Nossa, gente, virar temporal? Sim. Quem aqui já não passou por algumas tempestades aí? Quem nesse momento está no momento de calmaria? Porque pode ser que não, pode ser que a gente esteja aqui sentado, ouvindo, refletindo, mas em plena turbulência. Então, mesmo no meio da tempestade, no meio da turbulência, há como respirar. Devemos utilizar nosso material transitório, nosso corpo, como instrumento de evolução, porque temos um tempo disponível para isso, trabalhando sempre no bem para caminharmos em direção à perfeição. Essa é a meta.
Então, esses filhos do rei da história somos nós, que estamos no mundo. Alguns estão trabalhando, outros estão vendo a vida passar. E o rei, que é Deus, nosso Pai, nos criou para que possamos progredir e iluminar nossas mentes. Então, tá ali. Tem muita gente aí naquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Joga para cá eu vou, joga para lá eu vou, e eu não me posiciono para direcionar minha própria vida. Outros não, outros estão ali no foco mesmo da evolução. Então, esse quadro que a parábola traz é atual. Os filhos do rei nos representam, nós que ainda ficamos olhando uns para os outros, julgando e pensando, nesse julgamento, quem é melhor que o outro. É triste isso, né? Mera ilusão. Mera ilusão. Aquele que se liga ao verdadeiro amor do Cristo vencerá. Então, esse que está ligado de verdade ao amor do Cristo é esse que vence. Então, aqui tudo tristinhos ali, tudo num pêndulo, assim, tudo tristinho, um criticando o outro, achando que o outro devia fazer daquela maneira, que o outro faz daquela maneira, e distraído de si mesmo, distraído da sua própria obrigação. Agora, aquele que não se distrai, que está atento, que segue, ó, é esse que está mais perto no rumo da felicidade. Ó, se distanciou dos outros e foi embora. Não é egoísmo, não. Então, como saber se estamos nos preparando para o temporal? Trabalhando. Gente, olha, você vê como é que a espiritualidade organiza tudinho, né? Eu vou ter que citar o primeiro grupo que chegou no salão hoje, o assunto era trabalho. Chegou um grupo aqui hoje falando de trabalho. Então, trabalhando, é assim que a gente vai saber. Trabalhando sempre na seara do Cristo, já que a vida nos oferece inúmeras oportunidades de sermos úteis em várias frentes, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso dia a dia, sorrindo, sendo pacientes, amorosos e compreensivos nas dificuldades do próximo, oferecendo auxílio e um ombro amigo. Até hoje estava ouvindo umas partes do Haroldo Dutra falando, uma das questões que ele falou que foi isso, que a coisa boa é que não cai todo mundo ao mesmo tempo. Um cai aqui, daqui a pouco quem vai cair é o outro. Aquele que está de pé ajuda o outro a levantar, porque ali na frente um outro vai cair e vai precisar que alguém o levante também. Todos estamos sujeitos à queda. Só que uma vez um cai, outra vez o outro que cai, e assim a gente vai dando suporte uns aos outros. Isso significa trabalhar para o próximo, estando assim trabalhando por nós mesmos, que possamos olhar para dentro de nós, nos estudar, analisando aquilo que podemos melhorar e deixar um mundo pelo menos um pouquinho melhor quando desencarnarmos. Olha que legal. Nós desencarnamos, mas deixamos o mundo um pouquinho melhor, um floquinho, tá? Um floquinho, uma coisinha suave, que ao deixarmos o planeta, aquele floquinho vai deixar o planeta um pouquinho melhor. Porque renovadores do planeta, não quero ofender ninguém, mas nenhum de nós está com esse papel não, tá? Mas só renovador de si mesmo. No trabalho nos preparamos para as adversidades, estaremos bem acompanhados pelos espíritos de luz, aumentando assim o número de trabalhadores que labutam pelo bem-estar de todos. Quando falamos do espiritismo, sobre o viés do espiritismo, sempre o quadro vai ser ampliado, porque para além de tudo que é material, tem toda a realidade espiritual. Aqueles irmãos, né, encarnados como nós, que nos ajudam a levantar, excelente. E ainda tem todos aqueles irmãos espirituais que também nos ajudam a levantar, nos inspiram, nos fortalecem, falam, não, levanta, reage, vamos. E aí surge alguma coisa que vai te fazer sair daquela inércia. A Terra é nossa escola e passamos aqui por processos naturais de evolução. As dificuldades virão, fazem parte daquilo que plantamos e estamos colhendo, como o temporal da parábola. O que podemos fazer é nos preparar, procurando o que há de melhor em nós através do trabalho edificante. Então, o rei sabia que viriam tempestades. Orientou que eles cuidassem ali da fazenda que tinham recebido, daquelas pessoas também,
e que se protegessem, igual tinha na história dos 3 porquinhos. Eles sabiam que o lobo viria e precisavam se proteger. Só que os 2 incautos ali iniciais, né, para ficar mais tempo brincando, até nas infantis, eles brincam muito, ficam brincando, enquanto o mais velho está ali trabalhando, suando, e os 2 brincando, caçoando até do mais velho, que está gastando tempão fazendo aquela casa de tijolos, mas depois eles sabiam que o lobo viria. Então, nós sabemos que as tempestades vêm. Então, precisamos nos preparar para atravessá-las. Esse trechinho aqui está no livro Vinha de Luz, na questão 162. O Vinha de Luz também é de Emmanuel. E o nome do texto é A Luz Inextinguível. Mas desse texto, separei apenas essa frase. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Olha, o caminho não é complicado, gente. É a prática do bem, é fazer o bem aonde estivermos. Porque a seara do Cristo, no nosso caso aqui, vamos reduzir ao planeta Terra? A seara do Cristo, só para não ficar tão extensa, é todo o planeta Terra. A parte física e a parte espiritual do planeta. Então, onde nós estivermos atuando no bem, estaremos atuando na seara do Cristo. Então, o bem que fizermos, né, em algum lugar, esse vai ser nosso advogado em toda parte. Porque é isso que é contabilizado. Ninguém nos pergunta, quando encontramos com a nossa consciência no plano espiritual, a que religião praticamos, qual a profissão que nós tivemos, como era a nossa família, de que nacionalidade, nada disso é perguntado. A única coisa que é contabilizada é o bem que foi feito. Então, em toda parte, quem pratica o bem tem um advogado ali, né? Uma defesa. E aí é o último parágrafo aqui do livro, da lição número 8, do Príncipe Sensato. Neio Lúcio encerra essa lição com essa frase, porque é interessante que a gente vai observar que sempre que Jesus termina a sua fala, tem um silêncio. Aí Neio Lúcio coloca assim, ó, doce silêncio pairou na sala singela. Então, depois que Jesus contou a história do príncipe sensato, ficou aquele silêncio. É a hora do refletir sobre o que estava sendo ouvido. Porque eu acho sempre bom lembrar que a fala de Jesus certamente vinha carregada, né, de muita energia. Porque quando nós falamos, as palavras, a gente fala, a palavra tem força, tem poder, é uma energia que a gente joga nos ambientes onde nós estamos. Por isso que às vezes entramos no local e nos sentimos muito bem, que é o resultado das conversas que tem naquele local, dos pensamentos que são emitidos naquele local. Fica tudo impregnado dessa atmosfera. Então, sempre que Jesus acabava de fazer sua fala, não só Neio Lúcio, mas outros que também registram essas passagens de Jesus, outros autores, dizem que fica um silêncio. Aí, depois desse silêncio, Jesus fala. Quem muito analisa sem espírito de serviço pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra, mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial o bendito caminho da vida. Então, ninguém jamais vai se arrepender de ter praticado o bem, de ter seguido a diretriz do Pai, para que praticasse o bem, para que se cuidasse, para que fizesse uma boa e bela plantação. Então, vamos plantar, vamos semear, vamos fazer o bem aonde estivermos. Então, que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos, então, a nossa irmã Jane por ter trazido a mensagem de hoje. Deus a fortaleça nesse caminho da divulgação da doutrina. Agradecemos também a presença de todos vocês aqui. Vocês possam voltar aos seus lares em paz, em segurança, levando toda essa energia que está impregnada aqui na nossa casa. Então, vamos fechar nossos olhos, agradecendo, Senhor, pela oportunidade da noite,
estarmos aqui recebendo essa energia, a energia que vem de Ti, dos nossos amigos espirituais, que possamos, Senhor, preservar os pensamentos que estão nos povoando nesse instante, que possamos preservar essa luz que nos invade, que nos envolve nesse instante, e que ela também possa chegar a todos os lares, aos hospitais, aos presídios, a todos os lugares, Senhor, a todo o nosso planeta. Abençoe cada irmão, principalmente aquele que estiver passando por momentos de aflição, de dores físicas, morais, que ele possa ser envolvido nesse instante. Te agradecemos por esses minutos que aqui passamos e pedimos pelo momento do passe, que sejam instantes de paz, de socorro espiritual, que possamos voltar aos nossos lares em segurança, levando a Tua paz, o Teu amor. E assim te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.